Hora dos contos escabrosos da meia-noite. À meia-noite levarei a tua alma. Saudoso Cine Trash da Band. Hoje nós vamos ter uma aula com ele, o nosso vozinho, Boris Gucco, o nosso grandpa. Estava eu estudando meu livrinho da Catalã e eu lembrei que tem partida da Catalã, umas 3 ou 4 nesse livro aqui, ó. Então eu vou passar para vocês aqui, pessoal, ó. Para quem não sabe, a Catalã ela é uma mistura de Gambito da Dama, né? Isso aqui, aí joga aqui e tal. Isso aqui é o Gambito da Dama, né? Depois o bispo vai vir para D3, a dama vai segurar a diagonal, né? Com a abertura hatch, né? Que começa aqui, fianqueta o bispo. Vocês vão ver. E aqui, ó, esse jogo foi jogado entre o Boris Gucco de brancas, o Ponomariov de pretas, em Pamplona 97. Vocês vão ver o seguinte: o Ponomariov, ele era uma estrela do xadrez, tá? Ele era bem novinho na época, só que ele tinha um problema muito sério. Ele tinha um repertório de aberturas muito limitado. Então, quando ele estava de pretas, contra qualquer coisa que não fosse E4, ele jogava só a defesa Tarrasch, tá? Então o cara jogou peão-dama, inglês, qualquer coisa, ele não sabia jogar outra coisa, só jogava Tarrasch. Então o que o Gucco falou? Eu vou levar o moleque pro cipoeiro, né? Floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5, né? E vou sumir com o corpo dele, que nem o Mihail Tal falava, né? Então assim, ó, vai abrir com o peão-dama, só que ele vai levar para uma posição que ele não é familiarizado, tá? Tipo assim, qualquer coisa menos a Tarrasch. Então vamos lá. Tanto que ele vai abrir como se fosse uma inglesa e vai transpor, né? Ó, Gucco jogou C4, E6, cavalo F3, C5, G3, cavalo F6, bispo G2, D5, roquinho, mas roque, ai, 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 roque, cavalo C6, D4, transpôs para catalã. Essa aqui é uma catalã, tá? Ela é uma... A catalã, ela é uma Grunfeld de brancas, tá? Mais ou menos os mesmos planos, mesma estrutura. Aí jogou a variante com o bispo E7. E aí, ó, D por C5. Por que o Gucco não tomou C por D5 aqui? Se ele toma D5, e ia virar uma Tarrasch clássica, tá? Então ele tomou C5, tá? Já começa a deixar o cara esquisito. O bispo retomou A3. Aqui, ó, o A3 você quer empurrar o B4, tá? Bispo sai, vai empurrar o B5, enfim. Se o cara aqui, você tá jogando de branca, se o cara me toma aqui, é jogável? É, porque você não troca as damas, joga um dama C2 e vai recuperar o peão, não tem problema. Porque não adianta o cara jogar aqui para segurar o peão, porque você vai jogar esse. Ele não tem como ele segurar. Porque se ele avançar, cai. Se ele tomar, cai o cavalo, tá cravado e vai cair aqui. Então não tem muito o que fazer, né? Não é uma boa ideia você ficar segurando esse peão, tá? Mas não foi isso que jogou. Jogou A3, o cara, Ponomariov, jogou A6. Por que ele jogou A6? Né? Porque você fala assim, poxa vida, mas o cara não jogou um A5? Ele não quer impedir o B4? É razoável o A5? É razoável. Olha o meu gato miando aí. Ei, Donizete, fica quietinho, filho. Eu vou pegar ele para vocês verem. Vem, filho. Vem dar oi, tá, câmera.
Vem dar um oi pra câmera, filho. Ó o gatinho, ó o gatinho. Esse é meu gato, gente, ó. Olha que coisinha mais lindinha. Fala oi, Donizete. O cara chama Donizete, não tô zoando. Filho, agora o pai tá gravando. Pronto. Tá. Depois vocês vão conhecer o Cleito, que é o irmão dele. Ó, A5 é razoável? É, só que nem tudo são flores. Calma. Se você joga um A5, você me dá a Santa Casa de Misericórdia aqui, ó, de B5, porque fica fraca e fica fraca eternamente. Esse garanhão aqui, ó, vai pular e vai entrar. E aí você imagina o tamanho da bucha gorda, que se caso era uma vez em Hollywood, imagina que esse peão tá aqui, esse cavalo me pula em E6, em D6, perdão. Você tá com um problema na mão, hein? Então não, ó. Em A6 ele evita o cavalo pular, tá? Ele pode empurrar aqui depois e tudo mais. Mas vamos lá. Jogou B4, tá? Você deu a casa para estocar o bispo. O bispão voltou para A7, ó. Guarda o bispão no monastério. Bispo bola 2. Roquinho, mas olha só. Cavalo de B em D2. Gente, você não vai jogar cavalo C3 aqui. Por quê? Você já não tem a casa. Você vai fazer o que aqui? Vai ficar na frente do bispo? Não, né? Cavalo D2. Dama E7. Dama C2 e torre D8. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. O branco finalizou o desenvolvimento. Amém, irmão? Amém, irmão. E aí, ó, você precisa escolher um caminho para você jogar. Como que você avalia a posição e escolhe qual o caminho que você vai seguir aqui, né? Você pode ver que o preto tem um bispo bom aqui, né? Um bispo relativamente forte, né? De A7. Esse bispo é um palhaço, não faz nada. Esse pamonha aqui tá trancado, enfim. Ou seja, o preto já tem um problema. Problema comum em aberturas de peão-dama, tá? O bispo da dama, das pretas, é ruim de desenvolver. O seu bispo de casa escura aqui é forte, né? Você estruturalmente está melhor, né? Você pode ganhar espaço no centro. Esse cavalo, o bispo e o peão de E2 evita a expansão no centro, pelo menos ajuda. Você tem o C3 sempre na manga, o C3 não, C5 na manga, fechando esse bispo vai perder um tempo para poder desenvolver. Só que, ó, é muito mais simples do que isso, pessoal. O Boris Bucco fala o seguinte, meu amigo, quando você tem vantagem em desenvolvimento, você tem vantagem dinâmica. Então, você não pode perder a oportunidade de abrir o jogo. Então, o que ele jogou aqui, ó? E4, cara. E4, tá? Não precisa ficar com medo do D4, porque você vai jogar E5, é muito forte, tá? Aí de duas uma, se o cara voltar com o cavalo, você manda a torreta aqui. Se o cara vier pra cá, a galera do meu nível no minha faixa de ratings adora isso daqui, ó, cavalo em G4. Eu nunca vi uma coisa dessa. Não tem, porque às vezes vocês vão ver que o preto tá pensando num tático aqui, tá? Para ganhar a minha torre, talvez com o cavalo aqui, tá? Cavalo aqui. Ah, mas vai entregar o cavalo? Vai, mas vocês vão ver, ó. Você joga um dama E4 e ele vem, por exemplo, isso é uma das variantes, tá? Tem muita coisa. Por quê? Qual que é a ideia? O bispo na cara do rei, tá? Aí, se você toma, ele toma com o tempo no cavalo e você salva o cavalo, ele dá um cheque descoberto com o bispo levando sua torre. Essa é a ideia do preto. Só que você vai cobrir de torre. Ah, mas ele vai jogar esse com cheque. Vai nada, cara. Vai nada. Vai fazer o
quê? Torre aqui, ó, vai trocar, tá protegido. Esse peão vai cair. E aí? E aí? Não tem muita coisa não, tá? Lógico, não é legal, né? Mas não vai sair conforme o planejado. Conforme o planejado das pretas. Então vamos lá, ó. Jogou o E4, o cara tomou. Peão. Tava aqui, desculpa. Tava aqui, né? Tava aqui. Tomou o peão. Cavalo versus peão. E5, tá? Quer abrir esse bispo. Torre de A em D1, vai lutar pela coluna. E bispo G4. Será que eu gosto disso aqui? Não sei. Não sei. Eu preferia esse, viu? Ah, mas o bispo está sem defesa. Tudo bem, mas ele crava a dama, não crava a torre, né? Podia jogar esse, ó. E aí você talvez teria que jogar o que aqui? O intermediário, ó. Toma, toma. Dama E2, vai. Que aí você protege a torre. Enfim, protege o cavalo também, tudo mais. Ou então, gente, sei lá, viu, ó. Dá até para jogar, em vez do bispo aqui, sei lá, viu? Cara, dá até para tomar. Ó, toma, toma e joga um F6. Poxa vida. Isso aqui é jogável, hein? De pretas. Tá um pouco atrasado em desenvolvimento, assim, tá um pouquinho pior, mas é jogável, cara. Ó, tem 4 contra 3 de peão, ó. Dá briga ainda. O preto tá no jogo, hein? Eu tô mais confortável de brancas, mas o preto tá no jogo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele jogou o bispo em G5 e Deus seja louvado, tá? E aí, ó, o que você joga de branca aqui? Você tem que analisar os lances candidatos, ó. O C5, eu jogaria o C5, né? Porque aí, ó, às vezes você pensa o seguinte, ó, eu vou calcular cavalo F6, cavalo por F6 cheque, dama por F6 e torre D5. Vou pressionar esse peão aqui? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí você calcula até aí só. Olha só, cavalo toma, dama toma. Ah, eu vou acabar com ele aqui. Vou acabar com ele. Cuidado, tá? Vamos lá? Você não calcula até o final, você perde uma peça, tá? Ó, eu tomo, ele tomo e vou pesar aqui. Tá? Só que, meu amigo, ó, peça desprotegida, ele vai tomar, você retoma, ele retoma e você entregou 3 peças por 2. Ou seja, calcule até o fim, tá bom, pessoal? Calcula até o fim. Então veja que esse cavalo por F6 cheque é uma bosta, tá? Não vale o que o gato enterra. Então, você tem que jogar aqui. Veja, gente, ó, veja o seguinte. Antes da gente conseguir prosseguir. O bispo, inclusive o Joel até pensou errado aqui. Ele está achando que assim, esse bispo é para tirar esse cavalo daqui, ó, que é para diminuir a pressão nessa casa de E5, mas não é não. Perceba que as pretas querem essa casa aqui. As pretas querem D4, cara. Veja que tem, ó, um peão, um cavalo, uma torre e um bispo mirando aqui. O preto não está nem aí com E5, cara. Tá nem aí com E5 não. Ele quer essa casa, tá? Um dos defensores dessa casa é o cavalo de F3. Então, o que você faz aqui, gente? Você tem que olhar o que a posição está pedindo. Então, o Capa Blanca já dizia, quando você viu um lance bom, joga ele. Ó, joga C5. C5 é o lance. Por quê? Você tá diminuindo, cortando o alcance da peça do cara. O bispo é um dos caras que estão olhando aqui, então é um a menos, tá? Esse bispo está fora de jogo.
né? É uma peça a menos vigiando essa casa de D5, de D4, tá? E outra coisa, gente, você diminuir o raio de alcance, você piorar as peças do seu adversário, é um método estratégico dos mais importantes, tá bom? Então, depois desse C5, o preto aqui, ele vai adotar uma conduta mais ativa, ele vai tentar ativar, ir para as cabeças e tal, só que é uma bosta, porque quando você está pior, sua posição está pior, é geralmente uma ideia de jirico, você jogar ativo, só vai fazer sua posição piorar, é que nem aquela bosta, quanto mais cutuca, mais fede, cara, tá? Então você tem que tentar jogar sólido ali, se defender primeiro, melhorar suas peças para depois tentar alguma coisa. Aí o Joe até falou pro Guco assim, ué, ô Boris, mas você falou que numa posição ruim ou numa posição perdedora, você tem que ir lá e dar um regaço no tabuleiro, jogar porco no ventilador até chover linguiça. Ué, então é contraditório isso. Só que ele falou assim, calma lá, Veloy, calma lá, não é bem assim, os livros do John não. Depende da posição. As regras no xadrez, elas são relativas. Nessa posição aqui, o preto consegue uma defesa sólida, tá? O preto tá pior? Tá pior. Tá atrasado, tá passivo, mas tá perdido? Não tá. O preto tá no jogo ainda, entendeu? Então assim, o preto tá pior, mas decisivamente pior? Não, não. Agora, às vezes, quando a defesa é sem esperança, meu amigo, aquele morto por um, morto por mil, aí você dá regaço, aí você começa a bagunçar a posição mesmo, pro cara se perder, né? É diferente, aqui o preto não tá perdido. Então, ó, dito isso, esse cavalo quer vir para cá, cavalo branco. Se esse cavalo vir para D6, ele vai virar um demônio aqui, ó. Olha o tamanho do problema. Que nem a menina do exorcista lá, que vomita no padre. Então, o cara teria que jogar um cavalo E8 para segurar a casa. O que ele fez aqui, ó? Tomou. Falou, não, manda o cachorro pro centro de zoonose, que eu não quero esse tipo de dor de cabeça. Tomou e jogou F5. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui me dá gases. Por quê? Abriu a Santa Casa de Misericórdia aqui, ó. A dama foi lá, cheque. Rei E8, H8. Por quê, gente? Isso aqui você piora a posição. Não pode, é que nem a gente falou agora. Quanto mais você vai mexer e tentar atacar e dar golpinho, piora, cara. É que nem a madame tá com o Shih Tzu, com o Luluzinho da Pomerânia dela, aí o cachorrinho dela faz um cocôzaço na grama e a madame não limpa, né? Deixa lá, não pega o cocô com o saquinho, mas sai assim, fresco, tá saindo fumaça. Aí você vai lá com graveta e futuca e fede mais. Então não mexa na posição, tá? RH8, H3, olha só. Já questionou o eclesiástico aí e falou assim, e aí meu filho? Vai pedir uma explicação. E aí, vai tomar? Vai recuar, né? Ou caga ou sai da moita. O bispo voltou. E aí, dito isso, nessa posição de novo, o que joga aqui? Torre por D8, cheque, troca torre. Torre de F em E1. O que você vai jogar aqui? Ó, torre por D8, às vezes, de novo, gente, você vai calcular, fala assim, não, ó, torre, porque esse peão aqui tá fraquinho, né? Então, ó, torre por D8, cheque, a torre retoma, eu tomo de cavalo, ele toma de cavalo e eu cravo ele com torre de F1. Tô bem. Aí você joga. Mas você não calculou até o final. E aí, meu amigo, você tá morto, frito, esfarinhado. Ele retoma, toma. E aí você acha que tá ganho
Só que se o preto jogar isso daqui, ó, o intermediário, cavalo, F3, cheque, você faz o quê? Você enxuga as lágrimas, né? As lágrimas, e aí você vai para casa. Por quê? Você tem que tomar o cavalo, porque se você sair, ó, para qualquer canto, você leva mate. Você leva mate, tá? Então você tem que tomar o cavalo. O cavalo, ele não vai tomar, ele vai tomar aqui, com cheque. Se você sai, perde o bispo, então você tem que jogar aqui. Ele toma, você toma, e ele joga aqui. Dama E4, simplifica, força a troca das damas. Toma, toma, e olha esse final. O branco estava melhor. O branco estava melhor. Só que depois de uma cagada, de uma burrada dessa, esse imbecil deu a ordem errada, você está pior. Na verdade você está perdido. As pretas estão ganhando aqui. Está no final com uma torre a mais. Então isso aqui é um absurdo. Isso aqui não se faz, tá? Então veja aqui, ó, calculem até o final. Fecha os olhos, tá? Às vezes põe a mão nos ouvidos se você estiver jogando no online, tá bom, pessoal? Se estiver jogando no online, tampa o ouvido, né? Ou tá com fone, está ouvindo música, põe uma música sem letra, só um instrumental legal ali, que você goste. Tenta se concentrar, porque calcular é difícil, mas você tem que tentar enxergar ao máximo, tá? Pelo menos 3 lances aqui. O cara viu 2, ó. Toma, toma, um lance. Toma, toma, 2. Torre aqui 3, mas ele não viu a réplica. O cara vem com o cavalo aqui e dá um cheque aí. Ah, e se eu jogar um torre de F em 1? Porque aí eu cravo aqui, ó, e pressiono ele de novo, né? Puxa vida. Só que aí você perde uma peça. Por quê? Outra coisa, analise o seguinte. Você tem um cavalo cravado, tá? Com o bispo. E você tem um peão chegando. Um peão defendido chegando. Ameaçando ganhar a peça. Pô, você vai jogar esse, cara? Você vai jogar esse? Ele vai trocar as coisas, ó. Toma, você tem que tomar e vai empurrar. E você vai perder o cavalo, que você vai salvar. Você não vai fazer isso aqui, ó, porque ele toma. Toma, 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 e aí? Tá cravado do mesmo jeito, meu amigo. Cravado do mesmo jeito. Vai perder o cavalo. Então, faça isso não, tá? Tava assim? Não, tava assim, ó. Então cuidado com isso, tá? Então viu que torre de F em 1 também não vale nada. Não vale nada. Pessoal, as peças brancas aqui, elas estão, quando você for analisar a posição, veja que as peças brancas, elas estão nas melhores casas, tá? Então, quando você tem as suas peças nas melhores casas, mais ativas, você tem que abrir a posição, tá? Porque depois de você otimizar suas peças, você precisa procurar lance de peão, tá? E é o mais lógico, porque se você fizer um lance de peça, você vai piorar a posição dela. Então o lance jogado aqui foi o quê? G4, cara. G4, isso aqui é muito forte. Vocês vão ver por quê, ó. Ele tomou, H tomou. Voltaire com o bispo, não toma. Tá? Porque às vezes você na pressa aqui você toma, ó, a dama está protegendo o peão. Então o bispo lembrou, nos anos que ele estudou no monastério, o quê? Que até Voltaire voltava, então ele voltou, né? E aí dama C3, outro lance muito forte, tá? Veja que você começa a encontrar as fraquezas, tá? E o cara não tem o E4 agora. Não tem o E4 porque você vai jogar um cavalo para cá em H3 e atacando o bispo. E o preto não pode tomar porque está levando mate em G7, tá? Então não tem isso aqui. Não tem isso daqui. O E4 já não vale de nada. Então, ó,
torre D1, torre por D1, trocou as torres, bispo B8, vai tentar, pelo amor de Deus, esse bispo já tinha que estar na luta faz tempo, dama D2, bispo C7, e aí de novo, o que a gente joga aqui, pessoal? Cavalo G5, dama G5 para trocar as damas, né? Torre 1 para atacar o peão. De novo, vamos calcular aqui, ó. Parece que esse peão tá fraco, né? Aí você fala assim, não, vou jogar um cavalo. Vou seguir o conceito do Nizovic aqui, né? Como é que ele falava? Blockade and destroy, né? Bloqueio e cacete. Então você joga o cavalo para cá, bloqueia esse peão e vai, ó, fuzilar ele. Só que aí, se você jogar o cavalo para cá, pensa que essa torre vai vir para cá, na cara da dama, e a dama vai ficar sobrecarregada, porque a dama vai ter que defender. Essa torre vai vir para cá, depois vai vir para cá, né? Então você vai ter que defender a torre, defender bispo, defender peão. Então você sobrecarrega a torre. Então já veja que esse aqui já não é legal, né? Torre aqui, você vai piorar a posição da torre. Você vai tirar a torre da coluna aberta, cara, deixar a dama na coluna aberta, porque você jogou aqui, ó, ele joga aqui e fica com a coluna. Mas você vai ter que sair com a dama, ó, a coluna aberta é dele. Não faça esse tipo de coisa. Não faça esse tipo de coisa. Então aqui, ó, você pensa o seguinte: a peça mais forte na defesa das pretas, na posição, não é a dama? Não é a dama? Então você vai lá, meu amigo, oferece a troca, tá? Aqui o Ponomariov, ele não tomou, ele voltou com a dama para cá. Dama E6. Porque se troca, meu camarada, vai para um finalzinho muito cremoso, cara, para as brancas. Veja que se troca, esse cavalo vai para E6, tá? O preto tem uma fraqueza gigantesca, tem um bispo sem defesa que eu vou morrer falando. Peça sem defesa é motivo de tático, tá? Você tem que olhar sempre isso, suas peças e as peças do adversário. Então, ó, o cavalo vai para cá, a ala da dama tá horrível porque vai ter uma peça, um bispo, um peão sem defesa. Se esse peão cai, esse cavalo fica sem defesa, né? A estrutura de peões, ó, depois que você empurrar aqui, vai estar muito melhor para as brancas. Tem a coluna D no controle das brancas. O rei está melhor, porque ele acessa o centro mais rápido. Esse rei aqui está pior. Então aqui fica muito, muito filé. Se o cara jogasse isso daqui no finalzinho, ó, você joga a torre aqui, meu amigo. Tá? Aí o cara toma, você retoma. Poxa! Olha só que maravilha. O cavalão vai vir para cá. Muito bom. Esse final aqui é muito favorável para o branco, tá? Para o branco. Então, ó, o cara não tomou, não fez isso. E aí levou um cavalo H4, bispo C2 e novamente, o que você faz numa posição? Você está jogando de branca, você salva a torre. Ah, mas eu vou jogar aqui porque esse peão fraco. Gente, esse peão não está fraco. Esse peão não está fraco. Ele está defendido por 1, 2, 3 peças. Ele não está fraco, não se iluda. A gente tem essa tara de fazer isso daqui, ó. Ah, na cara da dama. Não, deixa ela aqui. Deixa a torre aqui, tá? Lembra, você vai piorar a situação da torre. E outra, você está atacando, meu amigo. Você está atacando. Então o que você faz aqui? Cavalo F5. Exclama. Não dá tempo do cara tomar porque você está ameaçando o mate. Matias de Souza Cardoso da Silva. Não dá tempo dele tomar aqui, tá? E se ele toma aqui, você retoma com o tempo na dama, tá? Então assim, ó, pessoal, quando o seu adversário criou uma ameaça e você está atacando, cria uma ameaça maior, tá? Esse cavalo F5 aqui, ó, ele me lembrou aquele cavalo F4 daquela partida do Radjabov, aquela primeira do Boris Gulko da série que eu montei para vocês lá, da defesa moderna.
O Guco joga o cavalo F4 aqui e vai pra cima, cara. É a coisa mais linda do mundo. Dama F7, protegeu o mate. E aí, ó, torre D2, aí sim, porque o cara tá na retranca aqui, ele tá passivo, segurando a posição, aí dá tempo de você salvar a sua torre, tá? Bispo bola 3, aí interroga, eu não gosto. Eu prefiro tomar cavalo, gente. Alivia a pressão aqui, tá? E aí vem um lance lindo. Dama por G7 cheque. É um lance que a gente nem considera às vezes, mas olha só, peça desprotegida. Analisa isso, gente, que ó, o cara tem que tomar, cavalo retoma. É o que foi jogado, tá? O rei não pode tomar o cavalo, não pode não, né? Ele pode, mas ele não deve. Porque se ele toma, a torre entra na 7ª com cheque e vai cair o bispo desprotegido. E a torre na 7ª, meu amigo, acabou. Manda. Isso aqui é para arrepiar pelo de cadáver de qualquer ML do Brasil, tá? Vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui e vai cair o cavalo depois, tá? Depois que cair o peão, vai cair o cavalo. Então não pode deixar isso aqui acontecer. O que o cara fez? Torre G8, atacou o cavalo. Torre G8 atacou o cavalo. Cavalo H5, está protegido. E ó, de novo, não toma aqui não, cara. Não toma, porque você deixa a torre do cara entrar aqui. Não faça isso, tá? O que ele fez? Voltou com o bispo. Em E6 atacando o peão. Agora ele pode pensar, considerar em atacar aqui, tá? Cavalo F6, eita nós, com tempo na torre, torre G6, e agora vem o lance ativo, cavalo E8, eita, aqui você não pode dar tempo pro preto respirar, meu amigo, você tem que jogar ele no corner aí, ó, amassar ele, para ver se ele aguenta umas porradas, cara, se ele não aguentar, porra. Bispo por G4. E outra, perde peça, não tem o que fazer. Bispo por G4. F3. Aqui ó, vai cravar, né? Bispo por F3. Não posso tomar porque está cravado, tudo bem. Mas cai o bispão aqui, ó. Foi para o reino da glória. Em nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo. Amém. Amém. Cavalo por C7, torre G7, vai perseguir o cachorro. Voltou para E8, torre G8, cavalo D6, cavalo D4, e aqui tem um tático muito bonito. Tem um tático muito bonito e fácil de você enxergar. É um duplo. Perde o peão, né? Cavalo F7, cheque. Ó, duplo nos dois aqui, ó. O rei voltou, caiu o peão com tempo no bispo, tá? Cavalo E2, cheque. Rei H2. Bispo por G2, torre por E2, bispo D5, mas depois de cavalo G4, cheque, descoberto, as pretas abandonam. Por que as pretas abandonam aqui? Porque ó, tanto o rei G7, rei G6 como F7, qualquer uma dessas duas casas que o rei for, vai levar o duplex aqui, ó. Vai levar um cavalo F6, tá? Com duplo na dama e no bispo, e vai perder uma peça, tá? Não adianta. E não adianta o cara tentar salvar aqui, porque você não vai dar cheque, porque a torre, a espingarda aqui tá segurando, tá? Você não vem fazer essas coisas assim, não, e nem perder tempo fazendo isso, você não pode dar tempo. Você crava o bispo. E aí,
essa torre não pode sair mais daqui, ó, porque se ela sair, cai o bispo. O bispo tá solto, tá solto. E não tem como defender. A torre não consegue defender esse bispo aqui. Por quê? As duas casas estão controladas, ó. O peão controla essa casa, o cavalo controla essa. Então esse bispo está perdido. E ele vai ficar 3 peças contra uma? Acabou, né? Acabou. Então, gente, ó, o que a gente tem que lembrar dessa partida é o seguinte: a importância de você não tirar as peças das casas ativas, tá? E às vezes, ao invés disso, você precisa ignorar a ameaça do seu oponente quando você está atacando e criar você uma ameaça pior, mais cabeluda ainda. E o Boris Gulko, ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, abre aspas, queria mencionar dois métodos técnicos. O primeiro, você minar, você piorar o raio de ação das peças do seu oponente. Quando você coloca um empecilho, uma pedra na boca da torre, no bispo, você corta o raio de ação, aquele bispo fica ruim, a torre do cara fica passiva, a dama do cara vai ficando tudo preso, sem raio de ação, você está piorando o raio de ação da peça do cara, tá? E o outro método é contraintuitivo, mas às vezes, quando a gente está atacando, a gente não considera as trocas de peça, né? Porque a gente está atacando, a gente não quer trocar peça. Só que às vezes, você viu no caso da dama preta, às vezes a melhor peça, quando você troca e tira a melhor peça da defesa do seu adversário, poxa vida, o cara fica amarrado ali. Vai ter que rebolar para poder defender a posição, tá? E lembrar da regra do Steinitz, né? Perder a oportunidade do ataque evapora a sua vantagem, tá? Aqui até ele citou o exemplo de uma partida do Smyslov contra o Reshevsky, falando das trocas certas, que é de 1948, Campeonato Mundial. Depois eu vou ver se tem no livro amarelinho e trago para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo na sua alma e um abraço do Magrão. Até a próxima!